O sequestro da cidadania, as estratégias discursivas para o Voicer Crash. Esse trabalho tem como objetivo analisar as estratégias discursivas do Ministério da Economia no jornalismo digital para conduzir o programa de privatização da educação infantil brasileira. A metodologia usada para analisar as estratégias discursivas é a análise dialógica do filósofo de linguagem russo Mikhail Bakhtin, sobretudo aquela exposta na sua obra mais famosa, Marxismo e Filosofia da Linguagem. Algumas propostas de análise do discurso pressupõem que o enunciador, aquele que fala, é um sujeito interpelado pelos discursos presentes na cultura, os quais ele absorve e reproduz. Já para Bakhtin, o sujeito é responsivo, isto é, está localizado dentro de um debate público, ouvindo e ponderando sobre a utilidade que cada ideia ouvida tem para defender seu próprio posicionamento. Não é que ele simplesmente reproduz os discursos alheios, mas que ele toma para si aquele que melhor lhe convém. Nesse caso, o enunciado não é apenas uma fala, mas a tomada de posição do sujeito dentro de um debate, enquanto a entonação que ele usa nesse enunciado expressa sua posição ideológica particular nesse meio. A ideia do Voicer é geralmente creditada a Milton Friedman, que a defende abertamente desde 1955, sendo responsável por alguns experimentos políticos nos Estados Unidos. Seus defensores acreditam que a igualdade social só será alcançada se todos tiverem a mesma oportunidade de escolha. Para isso, o Estado deveria privatizar os serviços educacionais e repassar diretamente às empresas ou indiretamente, por meio das famílias, os recursos financeiros, garantindo a obrigação do Estado com o direito à educação. Muitos países fizeram experiências locais com o Voicer. A mais atual é o projeto aprovado este ano de 2020 pela Prefeitura de São Paulo. Outros, como o Chile, adotaram o modelo como política nacional. No entanto, cada programa tem suas especificidades, o que torna os resultados ambíguos, dificultando uma resposta clara sobre sua eficiência. Mas do que se trata? Voicer Educacional é uma ajuda do governo para que alunos de baixa renda possam frequentar escolas particulares junto com os alunos de alta renda, eliminando assim a desigualdade de oportunidades de aprendizagem. A distribuição desse Voicer varia de acordo com o programa político adotado pelo município, estado ou país. A proposta sustenta a liberdade de escolha da família sobre o tipo de educação que deseja para seus filhos. Porém, o que acontece na prática, observada nos exemplos implantados, é que a desigualdade aumenta, criando escolas particulares de elite e escolas particulares com baixa qualidade para os alunos mais pobres. Por isso, seria necessário um compromisso entre as escolas e o governo. O cenário brasileiro atual é resultado de uma série de crises e seus desdobramentos. Em 2013, as ruas de todo o Brasil se encheram com manifestações e reivindicações variadas. Essas marchas serviram de incubadora para diversos novos atores sociais, como Mídia Ninja, e novas organizações políticas com pautas mais liberais e conservadoras, como o MBL. Entre 2014 e 2015, a crise econômica aprofundou problemas de gasto e inflação. A economia cresceu menos que o esperado, ligando o alerta da classe empresarial. Em 2016, sem apoio da elite empresarial e do Centrão, o governo Dilma cai, abrindo uma brecha para reformas liberais mais radicais, sobretudo com a vitória da direita conservadora. Em 2020, a pandemia de Covid-19 avança sobre o globo, provocando até agora mais de 100 mil mortos no Brasil, queda da economia e escancaramento das desigualdades sociais, remediadas com estratégias de auxílio para os mais necessitados. Diante desse cenário caótico, as propostas para enfrentá-lo polarizam o espectro ideológico, posicionando conservadores e liberais mais à direita na reivindicação de reformas, social-democratas e outros mais radicais à esquerda, defendendo os direitos sociais, e o Centrão tentando equilibrar e manter o poder e controle da situação. Para compreender o posicionamento do governo dentro do debate e como ele responde a essa polarização, foi necessária uma busca no universo de informações que circulam na internet,
para refazer os passos zigue-zagueantes do governo para conduzir seu programa de Voicher para a educação infantil. O governo se move com a tática de descentralização das ações, o que deixa as informações perdidas no fluxo da rede. Mesmo antes de assumir a pasta da economia, Guedes já defendia a proposta do Voicher. Em janeiro, o ministro da Educação começa a preparar o terreno, fazendo alterações na estrutura do MEC para desarticular a política educacional voltada para movimentos sociais e desfazer a articulação entre União e município para a universalização da educação básica. Mesmo depois da troca de ministros da educação, a desvinculação das políticas educacionais com os movimentos sociais permanece. No segundo semestre, é a vez do Ministério da Casa Civil colocar à disposição as creches para serem ofertadas para o mercado. Articulado, o Ministério da Cidadania dá o próximo passo, montando o balcão de negócios e fazendo aproximação com as fundações interessadas. Nas redes bolsonaristas, a proposta é apresentada como uma solução para a oferta da educação de qualidade. Com o mercado pronto e a base ideológica informada, é a vez do próprio Guedes avisar no Fórum Econômico de Davos que o mercado está aberto. No mês seguinte, o governo anuncia o preço que está disposto a pagar pelo serviço privatizado. No entanto, a ideia original de desvincular os recursos da educação infantil do Fundeb fracassa e o governo propõe apenas um dispositivo para repasse de verbas para instituições privadas de educação infantil, caso a demanda não seja atendida. O dispositivo passa pela Câmara dos Deputados, mas agora enfrenta oposição no Senado. Usando a ferramenta Monitor do Canal Meio, é possível observar as matérias mais retuitadas pela direita e pela esquerda, cujas percepções e preocupações são muito diferentes. Observando as reportagens mais compartilhadas entre 21 de julho e 21 de agosto de 2020, é possível captar a construção pela esquerda da narrativa de um possível golpe se concretizando. Enquanto a bolha da direita parece concentrada na legitimidade do governo, na sua popularidade no Piauí e na legalidade do uso da cloroquina e da Lava Jato. Um mês antes do anúncio de Guedes em Davos, enquanto a bolha da esquerda se divertia com o show do ministro da Educação, a bolha da direita estava sendo informada e munida de argumentos para a proposta do governo para melhorar a educação. Vamos analisar mais detalhadamente essa fonte de informação. O jornal Gazeta do Povo é um jornal tradicional do Paraná, fundado em 1919, que, segundo o Intercept, desde 2015 se posicionou à direita, sendo o mais acessado em outubro de 2018, mês das eleições. A matéria publicada é uma entrevista com Marcos Ricardo dos Santos, autor do livro Voicher na Educação, Rico e Pobre na Mesma Escola, lançado em 12 de novembro de 2019. Marcos é funcionário do Ministério da Economia, como atesta seu LinkedIn e o próprio portal do governo. Pertence à Secretaria de Desburocratização, que tem sofrido uma debandada, sendo subordinado do próprio Guedes. Ele é responsável pelo portfólio da pasta, isto é, divulgar o trabalho do Ministério. Veja que se Paulo Guedes apresentasse a proposta do Voicher, por ser figura de destaque do governo, seu discurso furaria a bolha da direita e chegaria à grande mídia, acenderia o debate antes do fórum em Davos. A entrevista com Marcos Ricardo, por outro lado, não fura a bolha. A entrevista é indireta, o que significa que o jornalista fala pelo entrevistado, citando apenas trechos de sua fala. Não temos, assim, acesso às perguntas feitas. A única pergunta é aquela presente no título da entrevista, depois do título do próprio livro do Marcos Ricardo. Não há uma apresentação do autor. Ao contrário, o jornalista inicia o texto apresentando a tese do Voicher. A promessa não é acabar com a desigualdade, mas possibilitar uma convivência entre os desiguais, uma vez que a desigualdade é intrínseca ao capitalismo e não pode, portanto, ser eliminada. No entanto, cada um pode ser responsável pela sua própria evolução, leia-se meritocracia, se tiver oportunidade. No trecho seguinte, ele apresenta o Voicher como essa oportunidade de estudar em escola de qualidade, partindo do pressuposto que toda escola privada é de qualidade, quando dados estatísticos e estudos mostram que há uma desigualdade de qualidade no ensino privado. Adiantando as possíveis críticas de um leitor esquerdista, o autor lança a comparação
que o entrevistado faz da proposta com o programa do governo Lula, o ProUni, desmantelando assim o contra-argumento da esquerda, demonstrando que o PT também usou a política do voucher, dando munição para que a base aliada possa responder diretamente às críticas. Ele então apresenta a escola privada como referência de qualidade e oportunidade como solução para a desigualdade, sem considerar as teorias da sociologia da educação, como as de Bourdieu, sobre hábitos de certas classes reproduzidos na escola, que discrimina e exclui todo aquele que não possui esse capital cultural herdado da família. O que esperar da convivência entre ricos e pobres em uma escola de ricos? Mas não há, nem por parte do entrevistador, nem do entrevistado, referências às desigualdades sociais que impedem que a promessa de igualdade se realize. Por outro lado, sobram referências aos fatores trabalhistas que atravancam o projeto do ponto de vista neoliberal. Ele praticamente repete o mesmo argumento de Friedman em seu artigo para o Washington Post em 1995. Os críticos do projeto são os funcionários públicos, com medo de perder seus privilégios. O obstáculo, portanto, é o corporativismo dos professores. Daí a importância para eles de entidades como Escola Sem Partido, que estimulam a família a se posicionarem e pressionarem os professores. Usando valores publicados pelo Estadão em dezembro de 2019 sobre o PISA, o autor pode falar com tranquilidade do fracasso da rede pública, uma vez que as escolas privadas de elite atingiram o 5º lugar do ranking, enquanto as escolas públicas ocuparam o 65º lugar. Ele aponta a falha de investimento do Estado, porém negligencia as condições da rede pública e o fato de que as redes particulares atendem menos de 20% da população. A proposta de mudança do Fundeb, que será realizada em junho, já está aí justificada desde janeiro. Quando os jornais bombardearem a proposta, ela já estará conhecida e justificada, portanto as críticas não atingirão a base. As mudanças virão para dar mais liberdade de escolha às famílias, que poderão proteger seus filhos dos professores doutrinadores do Estado. Essa notícia, por exemplo, é de maio de 2019. Por que a política do voucher é um sequestro da cidadania? Porque é a transformação de um direito social garantido pelo Estado e usufruído igualmente por todos em um serviço pago, ofertado pelo mercado, para ser consumido individualmente por cada um de acordo com seu mérito. A cidadania, o direito de participar política, econômica e culturalmente da sociedade, é sequestrado pelo mercado, que o devolve mediante pagamento, seja da família ou do Estado.